Olá, meu amigo, minha amiga. Nós estamos muito próximos de assistir aqui no Brasil um fenômeno absolutamente inusitado, uma espécie de surto dos insones, que já está atingindo uma série de criaturas que não conseguem dormir já faz um tempo, mas está contaminando outras tantas. Pessoas do universo político, político partidário, pessoas dentro do Poder Judiciário, Ministério Público e instituições. Gente, hoje, no Senado Federal, teve lá uma audiência com depoimento do ex-governador Garotinho, que, enfim, é objeto de críticas de muitas pessoas, mas o que ele disse ali é o que merece atenção total, porque não foram bravatas aleatórias. Foram nomes que foram citados, fatos que foram apresentados, documentos que foram apresentados, com nome, CPF e endereço. Isso não é pouca coisa, não. Isso deveria servir para a imprensa do nosso país esmiuçar essas denúncias, porque todas elas parecem estar muito bem lastreadas e foram ditas num órgão oficial, numa comissão parlamentar de inquérito. Então, o negócio é muito pesado. Eu vou aqui só trazer para vocês um pequeno trecho que, olha, eu confesso a vocês que eu nunca vi nada parecido, não, para vocês verem como é que... E eu não faço sensacionalismo, então vocês vão ver com seus próprios olhos aqui e os ouvidos o que eu mostrarei. Num dia em que mais cedo eu tinha falado para vocês que a campanha eleitoral ela já começa a ser colocada aí nas planilhas e nas pesquisas eleitorais e que algo aconteceria em relação ao senhor Flávio Bolsonaro, ao lançamento da candidatura dele. E, incrivelmente, algumas horas depois, os fatos estão mostrando que aquilo que eu disse, que eu compartilhei aqui com vocês, se confirmou, né? Bom, do que se trata, eu vou conversar agora com vocês, mas antes de mais nada, é fundamental, antes de qualquer coisa, convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Todos os dias aqui, na hora do almoço, e 17h40, eu abro o nosso papo aqui com vocês e meia hora antes eu abro um chat para a gente conversar, a gente trocar algumas ideias, pegar sugestões de vocês, críticas, enfim. Participe aqui do nosso portal, compartilhe os nossos vídeos, dê sempre seu joinha, mande seu comentário, que são formas de você potencializar o alcance aqui do nosso conteúdo. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros. O nosso clube de membros é um espaço adicional para você dar mais força aqui para o nosso portal, tá legal? Eu sempre coloco as informações, todas que eu digo para vocês aqui, no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Começando aqui com esse registro, né? Nós fomos às ruas no domingo e uma das pautas era o caso Master, que o caso Master não tinha que ficar parado, isso tinha que ser explicitado para a sociedade. Mais cedo eu vi a entrevista do Andrei, o superintendente-geral da Polícia Federal, dizendo, olha, o caso Master não está parado, a gente está tendo todo tipo de cuidado para não criar nenhum tipo de nulidade para salvar a pele de criminoso graúdo lá na frente. Essa foi a explicação que ele deu. E o ministro Toffoli hoje, coincidentemente ou não, ou motivado pelas manifestações, tomou atitude. Toffoli autoriza a retomada das investigações do caso Banco Master. O ministro do STF determinou depoimentos de executivos investigados e dirigentes do Banco Central. Autorização de quebra de sigilo bancário, telemático, tudo isso vai acontecer, está acontecendo, mas tem que passar lá por esse crivo do ministro Toffoli, né? Vamos acreditar que essa coisa toda terá um desdobramento, porque nós estamos fiscalizando, nós estamos em cima dessa história. Bom, mais cedo eu conversei com vocês sobre o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro. Já comentei aqui com vocês que a última pesquisa que tinham feito, o nome dele ainda não tinha sido oficializado, que ele subiria nas pesquisas e que a candidatura dele certamente vai acabar puxando toda a extrema-direita, toda a direita, todo o centrão, vai colar com ele ali. Uma parte do centrão pode ser que não, dependendo de como será o governo Lula no ano de 2026, porque político vigarista tem um senso de sobrevivência, eles não vão ficar apostando em cavalo que vai perder, né? Então nós vamos ver muita gente que está namorando a candidatura do Flávio Bolsonaro hoje, pulando para o outro lado para a candidatura do Lula, né? Mais cedo eu falei isso aqui para vocês, ó, vamos retomar aqui. 16 de dezembro, olha, quando sair a primeira pesquisa, o Flávio Bolsonaro estará muito bem colocado. Para alguém que está sendo lançado na primeira vez em pesquisa, vai aparecer lá em cima, não numa diferença tão grande quanto foi apresentada numa pesquisa anterior de 15 pontos para o Lula. Eu não acredito que a diferença seja
tão grande. Isso Bom, vai fazer com que todos os... eu falei isso para vocês mais cedo. Aí depois, umas 3 horas depois, vem Quest. Pesquisa pós-anúncio mostra Flávio à frente da direita, mais distante de Lula. Quest, primeiro turno. Lula lidera em todos os cenários e Flávio fica em segundo lugar. Ratinho chega a 13% e Tarcísio a 10%. No segundo turno que a gente tem isso. Eu disse para vocês que a diferença não estaria em 15 pontos. A pesquisa aqui a Quest, né, mostra que o Lula estaria hoje com 46% e o Flávio Bolsonaro estaria com 36%. Portanto, a diferença é de 10 pontos. Então, gente, é para a gente ficar super ligado, porque não vai ser uma campanha passeio no parque, não. Aqui, inclusive, aqui na capa do UOL, tem aqui uma observação aqui, né? Genial Quest. Lula venceria nomes da direita no segundo turno, incluindo Flávio. Bom, isso é uma notícia muito positiva, mas esse é o retrato de hoje. Nós não podemos esquecer, meu amigo, minha amiga, que nós teremos, além das coisas que nós enxergamos, as big techs, os algoritmos atuando de uma forma visceral nessa campanha eleitoral, fazendo todo tipo de desinformação, bloqueando o alcance dos canais progressistas, enfim. Não será um passeio no parque, não. Por isso que nós temos que ter estruturas e estratégias muito bem pensadas para enfrentar essa história toda, né? Moraes vota para absolver delegado e condenar Felipe Martins e outros 4. Então, o ministro Alexandre de Moraes parece que são 10 Alexandre de Moraes, né? Que está atuando em várias frentes ao mesmo tempo. Moraes dá início a pedido de extradição de Ramagem nos Estados Unidos. Em relação ao fato anterior, enfim, aquele Felipe Martins, que era o cara que fez símbolo nazista, que levou a minuta do golpe e que a direita ficava dizendo ele está preso injustamente. Ele não estava preso por conta de ter entrado nos Estados Unidos ilegalmente, não, ou de ter essa polêmica, essa questão. Ele está preso porque ele fez parte dos núcleos principais do golpe aqui no Brasil. Então ele teve a sua decisão, o voto o voto a favor da sua prisão, reiterado aqui pelo ministro Alexandre de Moraes, e outros ministros estão votando também, certamente irão acompanhar. Moraes dá início a pedido de extradição de Ramagem nos Estados Unidos. Ramagem está apostando que vai escapar. A mulher dele não está gostando muito desse casamento hoje em dia, não, porque ela teve as contas dela bloqueadas e veio a público fazer reclamaçãozinha. Vamos ver aqui. Tentei evitar voltar aqui para falar depois de tanta injustiça e tanto constrangimento que minha família tem enfrentado. Encontrar forças para me expressar não é simples. Eu sou servidora pública desde os 23 anos de idade. Exerci o cargo de delegada de Polícia Civil em Roraima por 12 anos. Depois passei em outros concursos, sempre com muito estudo. Hoje eu sou procuradora do Estado. Tenho minha independência em razão de muito esforço e trabalho. Quando eu conheci o Alexandre, eu já era delegada de polícia. A questão, senhora delegada ou ex-delegada, quando a senhora, enquanto delegada, enfim, estivesse investigando algum traficante, algum criminoso, alguma organização criminosa, se tivesse um que fosse o chefe da Orcrim, a senhora deixaria a esposa do chefe da Orcrim manipular o dinheiro do chefe da Orcrim? Proteger o chefe da Orcrim? Então faça-me o favor, a senhora pode enganar trouxa do universo cão, do universo bolsonarista. Mas, enfim, a senhora perdeu, esperou o contato veio. Mas essa gente tem formas muito estranhas de conseguir escapar do fisco, né? É assim, que nem aquelas chamadas do Globo Repórter, né? Como vivem essas criaturas? Do que se alimentam? Como se acasalam? Né? Porque com as contas todas bloqueadas, como é que essa gente vive? Como é que eles se alimentam? Né? Como é que eles estão lá? O Ramagem está tirando muita onda, né? Mas teve gente que tirou onda como ele, como a senhora Carla Zambelli, que não está numa situação nada agradável, né? Então vamos aguardar aí, vamos ver se o senhor Ramagem, como será a vida dele agora nessa semana, porque vamos ver o que dirá o senhor Hugo Mota. O senhor Hugo Mota vai querer peitar o ministro Alexandre de Moraes de novo, vai querer fazer palhaçada, colocar em votação no plenário a decretação
do perdimento do mandato de Ramagem, ou será que ele vai dar o despacho como manda a Constituição, né? E hoje, gente, eu estava vendo a CPI, depoimento do Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, falando sobre crime organizado. Gente, ele levou documento, mas foi um negócio, eu nunca vi nada parecido. Eu vou deixar, inclusive, pegar o link, eu vou colocar no primeiro comentário aqui do nosso portal, porque foi um negócio de deixar os dois delegados, que são senadores, os dois delegados, né, principais estão ali, o Contarato e o Alessandro Vieira, com o queixo lá embaixo, né? Vou colocar só um trechinho aqui de dos momentos que o Garotinho falou sobre crime organizado, que ele sabe de como funciona, implicando principalmente o governador bolsonarista Cláudio Castro, né? Disse ao senhor ontem, mas quando eu vi que houve um atalho, onde o ministro Alexandre de Moraes usou o fato dele ser relator da DPF das favelas e, aproveitando daquele fato, prendeu, né, o presidente da Assembleia, e depois foi solto, e eu já tinha conhecimento, né, de tudo que aparecia como informações. O Rodrigo Bacelar, senhor presidente, e o governador, eles montaram duas organizações criminosas. Uma na Assembleia Legislativa, o senhor vai ver, se essa investigação for a fundo, a lamentável situação. E vou dizer para o senhor, corrupção não tem partido. Tem gente de tudo quanto é partido envolvido. Tem uma lista de 47 deputados que recebem mesada. 47 deputados. Vai aparecer, está no telefone dele. Ele foi preso com 3 telefones, 2 eram telefones e 1 era uma agenda. Ele usava o telefone como agenda porque ele achava que nunca ia ser pego. Agora há pouco eu tive a notícia, vai sair ainda na imprensa, eu acabei de publicar na hora que eu estava entrando aqui, já encontraram uma conversa dele com o corregedor do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Então o senhor vai ver que esse negócio, se for para passar limpo, né, vai ser muito forte. Então, senhor presidente... Olha, foi um negócio impressionante, tá? Eu não sei qual será a repercussão que os veículos de comunicação darão, mas se tratando aí de 2 delegados de polícia, o Contarato e o Alessandro, que estão nessa CPI, eles vão mandar uma série de ofícios, eles vão mandar uma série de provocações às instituições para confirmarem aquilo que o Garotinho disse, porque senão o Garotinho vai ser processado por essa gente toda. Agora, eu acho pouco provável que ele tenha ido para essa história toda sem ter uma retaguarda, porque senão seria uma situação absolutamente impensável, né? A conferir, vamos acompanhar e a gente volta aqui para mais um encontro aqui no nosso Portal do José. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!